Está começando mais um episódio do Big Talks. Eu e meu parceiro Rodrigo Andrade, nosso produtor Arthur Move. E hoje, com dois convidados especiais, fechou a mesa de médico, hein? Como é que vai fazer? Rapaz, eu tô ficando com vergonha já. Acho que eu vou passar a fazer a minha inscrição daqui uns dias. Quem tiver com vestibular aberto aí, vaga de medicina, vamos colocar o Se Rodrigo. tiver aquelas faculdades bem fácil, não vou nem falar onde, eu vou jogar minha carteira de motorista. Se eu passar, eu começo. Isso, já começa o episódio buscando cancelamento, é sempre assim. E hoje, os dois convidados especiais, Dr. Gustavo Justino, 31 anos, psiquiatra de excelência, e Dr. José Luiz, 28 anos, adepto à psiquiatria, simplificando a bipolaridade, com mais equilíbrio e menos caos. Sejam bem-vindos, meus queridos, Obrigado. é uma honra Sejam receber vocês bem-vindos, aqui. sejam bem-vindos. Zé Neto, sejam bem-vindos. E a gente vai mergulhar aí no teminha da bipolaridade, né? O Neto, conheço ele há muitos anos aí, sei da história de vida dele, a gente vai conhecer um pouco mais aqui. E o nosso querido psiquiatra do Neto vai falar aqui a parte técnica aqui, né? Bacana, bacana. Conta aí, Netinho, como é que foi essa ideia desse tema? Por que falar de bipolaridade? Vamos lá. Cara, vou falar do meu contato com a medicina. Por que fazer medicina, né? Porque justamente por isso. Porque comecei ali a ter alguns sintomas já na adolescência e tal, de que sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Adolescência, tal. quantos anos? Cara, com 18 anos. Acho que com 18 anos comecei a abrir um quadro, né? Ansiedade e tal, de agitação, né? Até então, pra mim era isso. Depois eu vou te contar que eu já tinha um quadro assim, de depressão mais... que começou mais cedo, sabe? Mas... A princípio... Você começou a identificar ali com 18. Eu só fui entender depois que eu tinha uma depressãozinha ali que começou mais cedo que isso. Mas quando começou a abrir o quadro, eu falei, preciso de um psiquiatra. Foi com 18 anos. Mais agitação, ansiedade e tal. Mas você que pensou isso ou sua mãe, seu Não, pai minha mãe. quis te levar? Não, minha mãe. Entendi. Falou, não tá legal, né? Não tem alguma coisa errada. E aí foi quando eu fui no psiquiatra a primeira vez. Cheguei lá e tal, falou, bipolaridade. E aí... Já foi o diagnóstico exato assim em cima? Não, eu tô dando uma encurtada na história. Eu sei da história, pô. Então, uns fala aí. 2, 3 anos e tal. Mas no começo não era bipolaridade. Não era. Eu tinha outro Tratou diagnóstico. com outras coisas e não resolveu. Outras coisas, não resolvi e tal. Mas assim, eu tô encurtando pra te falar por que falar desse tema, né? Porque ali na adolescência eu comecei a abrir um quadro de alguma coisa. E aí foi onde eu me atinei, assim, que eu gostava muito desse assunto, de medicina e tal. E ao longo dos anos, depois de descobrir o diagnóstico, né, que eu tenho transtorno bipolar, fui me familiarizando cada vez mais, né, com esse diagnóstico e tal, até chegar ao ponto de falar, putz, quero falar sobre isso, quero me aprofundar nisso, quero ser especialista nisso. Quando você entrou em medicina, já foi justamente para fazer psiquiatria. Querendo iniciar essa área. Quando eu entrei em medicina com 21 anos, eu já sabia que eu queria psiquiatria. Mas minha história com a medicina começou uns 5 anos atrás, em outras condições, né? Só que aí eu fui fazer cursinho e tal, não passei, demorei um tempo. Mas quando eu passei de verdade na faculdade, eu já sabia que eu queria psiquiatria. Mas lá atrás, eu me despertou a medicina porque eu gostava de outra coisa. Gostava de fisiculturismo. Gostava da sua área. Gostava de emagrecimento. Gostava... Não é. Fala assim, da sua área no sentido de... Nutrologia, sim. emagrecimento e tal. Eu gostava muito dessa parte aí de emagrecimento, nutrição, né? A parte fisiológica, endocrinológica. Aí eu falei, quero fazer medicina. Mas ainda não era uma paixão, assim, de fato, né? Aquela coisa. Tanto é que não conseguia nem levar o cursinho tão a sério, assim, né? E aí, mais tarde, depois de despertar o interesse pela psiquiatria, pela parte psicológica, aí foi quando eu passei na faculdade, mas aí eu já sabia o caminho que eu queria trilhar. Bacana. E como é que você conheceu o nosso doutor? Conheci o Gustavão ano passado, né? Em abril do ano passado, eu acho, né? Por volta disso. Em abril do ano passado eu fui fazer... Vocês estão juntos há um ano, então.
Exatamente. Estamos de tamanho. Eu ia fazer essa pergunta, não tem jeito. Mas que bom, um belo Revelando casal. esse segredo aqui. Ó, na verdade, foi o seguinte, Estamos juntos. o doutor Zé Luiz podia participar só com acompanhamento de um especialista e seja bem-vindo, doutor Gustavo. Eu podia sair da ala. Eu podia sair da ala psiquiatra só com. Não foi autorizado. Acompanhado do médico, senão não podia sair da internação, aí foi por isso. Não teve autorização. Tem supervisão. Exatamente. Agora a gente volta pro hospital, mas tá tudo certo. Vixe, que pesado. Vamos lá. Tá medicado, fica tranquilo aí. Cara, eu conheci o Gustavão ano passado, fui fazer o eletivo, né? Pra quem não sabe, no último ano de faculdade a gente faz um estágio eletivo, que a gente escolhe, né? Pode escolher um lugar fora da faculdade, para passar ali um mês, né? Conhecer outro serviço, conhecer uma prática clínica diferente daquela da sua faculdade. Isso no ano passado. Isso no ano passado. E aí eu consegui ir para Goiânia, fazer no Hospital Asmigo, lá em Goiânia, né? E, por coincidência, o Gustavão era R3 lá ainda, né? Tava no terceiro ano de residência. Já tinha começado o último ano, né? Terceiro e último ano de residência. E aí a gente conheceu ali, conheci ele, eu tava saindo, falei, beleza. De onde você é? De Tumbiara. Eu falei, eu também sou de Tumbiara. Aí ele falou, cara, vai ter um show de rock amanhã lá, você não quer ir, não? Ele me chamou, né? Falou, A terapia já veio dentro do carro, já, a primeira consulta. me ofereceu uma carona, Era falou, uma sexta-feira. se quiser uma carona, eu cobro 250 pra levar qualquer um. Metade da consulta, né? Tá brincando. E- Mas foi isso. Mas antes você tinha um psiquiatra. Bem lembrado. Antes você já tinha um psiquiatra. Antes já tinha um psiquiatra. Acompanhava Sim, você, agora sim. você acompanha o Dr. Gustavo. Sim. Exatamente. Legal. É. E conta pra gente aí como é que foi o perrengue de bipolaridade, como é que foi os sintomas, as crises, como que é passar por isso? É bom que às vezes tem pessoas aqui que não sabem nem que tem bipolaridade. Quais são os sintomas, o que você passou pra ver que era isso? Quer falar um pouco da... Você pode falar de algum Da momento, sua, né? algum Conta do momento? seu. Tá. O que você sentiu, assim, no Vou contar o meu caso, como é que foi, né? Eu, ali por volta de 18 anos, eu abri esse quadro que era mais agitado, né? Acho que a maioria das pessoas sabe que a bipolaridade é marcada ali por fase, pode ser por uma fase de euforia, de muita energia ou de pouca energia, né? Mais pro lado da depressão. E quando se tornou uma coisa assim que chamou a atenção da minha família, da minha mãe, do meu pai, foi mais pra cima, né? Um humor elevado, mais expansivo, a irritabilidade, né? Eu tinha traço de irritabilidade, assim, que eu sou um cara muito tranquilo, né? Você me conhece, tal, não sou um cara de perder a paciência facilmente, tal, nunca briguei na minha vida. E aí eu comecei a ficar irritado, qualquer coisa dentro de casa, falava comigo alguma coisa, ficava irritado, muito agitado. Procurei escape ali em abuso de substância, de droga ali durante esse período, né? E foi juntando uma coisa com a outra e foi ficando, né, muito ruim. Aí eu tive vários sintomas, né? Além de agitação, cheguei até no estágio mais crítico, assim, da bipolaridade, que é o surto psicótico, né? A parte de delírio mesmo, de alucinação. Você acha que o uso foi um uso de droga, por exemplo, foi para fugir dessa ansiedade e aí a potencializa também ou não? Cara, no meu caso, eu acredito... Ou foi assim, recreativo, sei lá, e aí então, acabou potencializando a parada. Então, no meu caso, eu tive acesso a isso muito cedo, sabe? Tipo assim, sair, né? Ir pra Recreativo, festa, né, cara? Hoje tá muito mais fácil, né? Uhum. Hoje a Acesso. galera tá tendo contato muito mais cedo. Mas eu acabei tendo contato, era mais recreativo. Só que chega um momento ali que vira uma dependência, né? No meu caso, foi com maconha, né? Eu usava muito, né? E aí, no começo era recreativo, totalmente. Mas vai chegar um ponto que você vai ser sua válvula de escape, né? Porque o recreativo vou na festa ali, vou na festinha, vou na casa do amigo, vou fumar e tal. Isso aí você tá fazendo para se divertir, ter um prazer ali, curtir o barato e tal. Mas vai chegar um momento que você vai estar lá na sua casa, vai estar passando por um problema, vai estar triste com alguma coisa e vai ser sua válvula de escape, né? Você vai chegar em casa, vai
fumar um baseado e tal. E aí foram anos ali que eu tava, né, tentando estudar, tentando passar numa faculdade e tal, como qualquer adolescente. E aí acabou que, acho que somou tudo, né? Soma tudo. Às vezes Somou você tudo. quer fazer alguma coisa e não consegue, aí soma com isso, com Tinha a bipolaridade. frustração e tal. Eu já tinha essa questão do Já tinha da diagnosticado? predisposição. ou não? Hã? Já tinha diagnosticado bipolaridade quando deu a primeira crise, assim? Não. Meu primeiro diagnóstico, cara, foi um diagnóstico bem assim, que na medicina a gente sabe que é fácil confundir os dois, mas... Dois qual? Bipolaridade e o quê? Eu tive um diagnóstico de esquizoafetivo. O que é isso? Cara, é um meio termo ali entre esquizofrenia e transtorno bipolar, né? Porque confunde porque nos dois você tem psicose, né? Então é fácil às vezes de confundir. Já fazendo um link com o Zé, no que o Zé falou aí, questão do esquizoafetivo. Qual que seria, então, a diferença de um delírio esquizoafetivo para um delírio de esquizofrenia mais pura, né? Que tem esse transtorno, a esquizofrenia, que muita gente já ouviu falar. A questão é que na esquizofrenia os delírios são muito mais bizarros, né? Eu acho que, resumindo, é mais isso. São delírios, por exemplo, doutor, alguém colocou um chip no meu cérebro, tá me rastreando. Fantasioso. Sim, o esquizoafetivo vai mais pro lado, assim, do humor. É um delírio relacionado com o humor. Então, o paciente ali, ele tá delirando, mas ele tá deprimido também, por exemplo. Então, ele vai olhar assim, poxa, o Átila, ele tá olhando aqui pra mim meio torto, ele não gosta de mim, ele tá tramando contra mim. Isso é mais o delírio do esquizoafetivo. Agora, o delírio do esquizofrênico, né, da esquizofrenia mais pura, como eu disse, é algo mais bizarro, algo que você vê que ultrapassa mais ainda, né? Ultrapassa mais ainda essa refratariedade da realidade. Então, ele provavelmente, você vai destrinchar melhor, assim, esse sintoma de delírio seu, mas provavelmente era mais isso, o delírio de referência que a gente chama, né? Ninguém gosta de mim, assim, o pessoal tá contra mim, tá me perseguindo. Persecutório, o tipo delírio persecutório. Acontece tipo, muito no você tava num lugar, esquizoafetivo. olhava e falava, a pessoa ali tá falando de mim e tal, não sei o quê. Tá me observando demais, assim. Isso é mais o delírio que ele teve, é o tipo de delírio que ele teve. Mas tem gente que... Tem gente delirando aí toda hora, porque todo mundo olha assim, não, acho que esse cara aí tá olhando pra mim torto. Já tive isso, mas... Só que é mais Mas aí, acentuado, então, né? Aí é mais acentuado e Sim, toma muito uma mais. ação com isso. É Sim, disfuncional, né? O exato. jeito que Não eu é só um lidava pensamento. com isso não era tipo assim, o Rodrigo olhou torto pra mim, mas deixa, né? O que Entendi. tem? Pode ser que seja verdade, pode ser que seja. Não fica que só no seja. âmbito do pensamento, Não, fica você- ter uma ação com em relação a Vira isso. quase que uma obsessão ali. A pessoa não fica em paz, cara. Quando é ela não patológico- tirar limpo, ou ela vai lá tirar a satisfação. Ô, você tava me olhando mesmo? O que tá acontecendo? Exato. Caraca. Entendeu? E às vezes a pessoa, cara, ela só passou o olhar por você, sabe? Mas pra você, na sua cabeça, aquilo era real. Ela tava olhando e tava falando mal, falou de você pra outra pessoa, alguma coisa nesse sentido. E isso é quando tá acontecendo uma crise. Isso é um Quanto episódio tempo dura? agudo, num episódio agudo Primeira ali. coisa, não sou Engraçado, da né? área, Eu mas sou- vou eu sou- falar. É que você tá olhando para um lado muito mais exato, como se fosse engenharia. Exato, né? É. E isso não é bem exato assim. Isso é eu tenho essa subjetivo. dificuldade desde quando eu faço medicina, louco. por gostar de exatas também, de entender muito isso. Porque não tem um limiar de aqui não tem nada, aqui tem, entendeu? É muito Entendi. quando você começa a perceber de um momento de agora para trás que você tá tendo alguns episódios que estão comprometendo a funcionalidade do seu dia a dia, tá comprometendo a sua vida, a sua rotina. Entendi. E aí encaixa dentro de uma Não dá pra doença, uma você, patologia. fazer um fecho aqui, falar isso aqui começou aqui e terminou aqui. Não é específico. Às vezes um momento que ele tá relacionando e contando é mais próprio. Pode ter sido que o momento seja às vezes por causa do álcool, de alguma outra substância, ou porque ele tava chateado no ambiente que ele tava ali, vamos falar, de certa forma, desconfortável, e aí apareceu esse sintoma. De repente ele começa a ter mais a partir dali, libera mais gatilhos. Eu não sou especialista dessa área, eu tô falando como médico geral, assim, analisando outro tipo de doença, porque quem analisa de forma exata tem essa Eu tenho dificuldade de dificuldade. entender, né? Sim, tem mesmo. Sou muito exato. Racional demais. Lido muito com isso. A psiquiatria não é tão cartesiana assim, entende? Não é tão sistemática assim, tão categórica como a matemática é, a física é, enfim. Ele me entende um pouco, ele fez engenharia elétrica. Eu fiz. Um ano. Sou. Na É, mesma faculdade que eu ainda. uma coisa interessante para elucidar isso é que
pra ser um transtorno, tem que causar uma disfunção, né? A pessoa tem que deixar de ser funcional, né? Porque realmente tem muita pessoa que às vezes tem uma personalidade ali que, se você for parar pra analisar, você vai falar, nossa, mas essa pessoa aqui poderia se encaixar num TDAH, em alguma coisa, mas não gera uma disfuncionalidade, né? Ela é funcional, ela não tá tendo prejuízo nenhum, vida que segue, não é um transtorno. Um prejuízo considerável também na qualidade de vida. É outra vertente que a gente considera muito na psiquiatria. Funcionalidade e qualidade de vida. Quando esses dois elementos estão tendo prejuízo, assim, é algo que está patológico. E é por isso que muita gente não é diagnosticada, porque às vezes não é causa disfuncionalidade, ela nem procura saber. Sim. É isso. Ela acha só que então, tá aquela um pouquinho. ansiedade ali que ela tem, aquela ansiedadezinha, aquela agoniazinha, assim, não tá atrapalhando ela dar uma aula ou ela fazer um projeto, ou, enfim. Mas quando essa ansiedade desse exemplo trava a pessoa ela trava. Ela já não consegue trabalhar, não consegue estudar. Ou se não, aquele bem-estar que ela tinha quando estava com os familiares já não tem mais esse bem-estar. Mesmo com as pessoas que ela ama, entende? É aniversário dela, tá todo mundo cantando parabéns, mas ela não tá sentindo mais felicidade, não sabe o porquê. Ou ela tá sentindo essa ansiedade, uma agonia, um incômodo, mesmo sem motivação. Aí já ultrapassa os limites do fisiológico, né? Já vai pro patológico, ou seja, já vira um transtorno, uma doença, né? Entendi. Essa que é a diferença. E nasce com isso, doutor? Já nasce com uma tendência, né? Se tiver caso na família, basicamente, sim, todos os transtornos psiquiátricos, eles têm uma influência genética, sim. E existem os gatilhos, né, na vida do paciente que ocasionam, né, que já estabelece aquele quadro. Então, por exemplo, que nem o Zé falou, da questão do uso de substâncias, né, de drogas ilícitas, esse é um gatilho. A questão também de hormônios na puberdade. A grande maioria dos transtornos psiquiátricos, eles são desencadeados na adolescência ou pré-adolescência, quando o paciente ali já começa a ter mais estrogênio, mais testosterona, e isso também acaba engatilhando. Traumas, né? Traumas psicológicos, né? Um abuso sexual, um assalto, algo que ali acontece que marca negativamente a vida da pessoa, também já engatilha algo que ela já tinha tendência. Trauma físico, né, craniano também, pode ali desencadear também sintomas psiquiátricos que a pessoa já tinha uma tendência. E são basicamente esses, assim. Tantas opções, gatilhos. né? Sim. Muita coisa. Não, e eu que sou racional aqui já tava me perguntando, já ia perguntar, falava, a tendência, a partir de tantos anos, se você não teve nenhum relato assim, não tem essa tendência, ou pode aparecer lá na frente. Pode aparecer, cara. A gente estava falando mais cedo aqui de esquizofrenia, que é majoritariamente acontecendo ali na adolescência, começando já na adolescência, mas existe a esquizofrenia tardia, tem muitos estudos aí sendo feitos, com nível de evidência bom, demonstrando que pode ter sim a esquizofrenia tardia. Assim como depressão também, tardia, transtorno de humor. Mas a maioria, assim, pra gente ser mais matemático na coisa, né? A maioria dos transtornos são desencadeados na pré-adolescência ou na adolescência, que foi o caso do Zé, né? A partir do A maioria. Então, assim, não é... 19 anos. Por exemplo, você está com 30 e tantos anos, nunca teve uma ansiedade patológica, nunca teve uma depressão de fato. Não significa que você nunca possa ter. Existe uma chance, só que é menor. A depressão pode desencadear uma bipolaridade? Porque esse termo, assim, existe a depressão bipolar, né? Que é a depressão que o paciente ele não fica só na depressão. Ele tem variação de humor. Mesmo que predominantemente ele fique na depressão. Agora, o termo depressão por si só, a gente chama de depressão unipolar, que não tem nenhuma variação de humor. Então assim, se o paciente ele tem depressão, mas tem essa variação de humor, já é uma depressão bipolar, entende? Então, a depressão unipolar é diferente da depressão bipolar. Agora, o que é mais comum? Olha, empiricamente falando, o que eu vi em 3 anos de hospital de psiquiatria, observando ali os casos, e até também as estatísticas demonstrando aí, é mais comum ter uma depressão pro lado bipolar do que unipolar, para falar a verdade. Então, assim, é por isso que você vai conhecer, Rodrigo, às vezes aquela pessoa que é deprimida, tá tomando antidepressivo, uma medicação que ela é só antidepressiva, ela não estabiliza o humor, mas não tá melhorando. Poxa, a pessoa, ela até melhorou o desânimo dela, mas agora ela tá tão agitada, ela tá tão ansiosa.
E agora ela tentou até um suicídio. Antes ela estava falando de suicídio, mas agora ela tentou. Parece que ela teve energia para tentar. Você pode suspeitar que essa depressão ela não é pro lado unipolar, ela é pro lado bipolar. Tem uma oscilação de energia mental naquela pessoa. A gente observa que a maioria dos casos, eles vão para esse lado. Pelo menos, eu sou dessa corrente de psiquiatras que a gente observa, acredita e até afirma que existem mais depressivos bipolares do que só depressivos puros. Que doideira. E em caso de depressão recorrente ou persistente também, Sim. há uma grande chance de indício. ser transtorno Outro indicativo. bipolar. Até era outra questão que eu ia te falar, né? Que você falou, eu falei pra você que eu abri quadro aos 18, mas eu já dava indício que poderia ser um transtorno bipolar, porque eu já tinha uma questão meio melancólica em mim, sabe? Umas tristezas, desde adolescente, desde a da época que eu te conheci lá, de 14, 15 anos. Da Belina, então. Mas com o apelido mesmo? da Shakira. Cara, desde essa época aí de 14, 15 Vamos anos. dizer então, cara. Pode ser, Perdoa. cara. Pode ser um TEPT, né? Perdão aí, te achei. Léo, Léo. você Não engatilhou. quis, Pode ser um TEPT, não. Talvez foi Não você que intenção. engatilhou. transtorno pós-traumático ali. Transtorno de estresse pós-traumático. Só porque andou de carro velho, cara. É isso, cara. Aí, cara, eu já tinha uma coisa assim, né, Sinais, né? nessa época de 14, 15 anos, eu transpunha, assim, essa tristeza até escrevendo, fazendo música e tal. Então, já tinha Cara, é verdade. já ele demonstrava uma compunha melancolia, música, né? cara. Você Eu falou lembro recente disso, isso, eu eu não lembro sabia disso. antes, não. Era sempre pra esse lado. E até o próprio DSM-5, se eu não me engano, traz essa questão, né? Que é isso? Não, explica aí que eu não sei o que É uma É diretriz, diretriz assim. de psiquiatria, né? Sintomas E aí eles mentais. falam, quando você deve pensar mais numa depressão bipolar do que unipolar? E aí, essa é uma questão, uma depressão que começou muito cedo, desde a da adolescência, infância ali, recorrente, né? Que não tende a Sim. não melhorar, vai. A depressão bipolar é justamente isso. Ela começa majoritariamente mesmo ali de forma mais precoce, né? Aquela depressão que surge mais no idoso, já é pouco provável que seja bipolar. Que tem algumas Essa é outras unipolar. coisas também. Essa é a unipolar. Ou só depressão. Depressão né? unipolar é aquela que É a depressão. só vai pra baixo. Sim. Não tem euforia, não tem exato. O sentimento humor de tá euforia. sempre pra baixo. Exato. Exato. Não tem oscilação, não tem O- alternância no humor, né? Ou ela melhora, ficou eutímica, ou ela fica ali tem a depressão de fato, né? E tem cura isso aí? Sim, tem uma Ou tem tratamento? A psiquiatria, assim, muitas vezes, né, o nosso conceito de cura, ele não é igual na nutrologia, não é igual na cardiologia, na endócrino. É o seguinte, se o paciente ele tem uma estabilização até plena, total dos sintomas, recupera a funcionalidade, recupera o bem-estar, se sentir bem, ter qualidade de vida, e assim, por muito tempo, assim, sem instabilidade, a gente considera, assim, uma certa remissão. Mas é claro que existem casos que o paciente vai tomar remédio para a vida toda, existem casos que não, que o paciente pode chegar no momento ali que o psiquiatra consegue desmamar os remédios, né, os psicotrópicos, como a gente chama, que são os remédios psiquiátricos, e nunca mais ter alguma crise, nunca mais ter algum sintoma ali incapacitante. Isso está muito relacionado também aos hábitos de vida, né, doutor? Que às Também. vezes tem hábitos de vida que pode retroagir e voltar Claro. àquela depressão, Então- aquela bipolaridade. Exato. Mesmo que já tenha sido dado alta para ele. Sim, vamos dizer então, assim. hábitos de vida ali, eles englobam se a pessoa ela fuma, se ela usa alguma droga, se ela bebe muito café, Sono. sono, se o sono está Cafeína. desregulado, exatamente. Por falar em café, eu tomo muito café. Eu sou, nossa senhora, eu sou ansioso, cara. Tem dia que eu tomo. O ansioso não dá muito certo com a cafeína, não, tem que ter um controle, porque pode engatilhar até crises de ansiedade. Tem que ter uma moderação. Lembrando que, assim, a cafeína não tá só no café, né? Tá na Coca-Cola, sem querer falar Aí nome é de só marca. não tomo, não é só Pode não tomo. falar. Pode, não dá Aí nada. tá buscando patrocínio, quem sabe? Refrigerante de cola, Quem sempre patrocina. Tá na Coca-Cola, em energéticos, né? Então, pré-treinos. Então, assim, o ansioso, ele tem que saber se ele tá ingerindo substâncias alimentos ou produtos que têm cafeína, porque mesmo ele estando num tratamento bem feito, remédios adequados, né, pertinentes ali, mesmo tendo atividade física, tudo certinho na rotina, se ele tá ingerindo cafeína, nesse caso, ele tá indo contra o tratamento, né? Então, é algo que
que vale a pena a gente passar nesse podcast também, né? Quem é ansioso, cuidado com a cafeína. Eu não tô falando que cada caso é um caso. Se a pessoa tem uma ansiedade muito forte, é válido cortar totalmente. Se a ansiedade dela é moderada, toma menos café. Como que eu avalio? Evita mais Não tem tarde. exatidão na engenharia, como que eu avalio se eu tenho uma crise de ansiedade ou tenho uma ansiedade Sem crise. elevada que não é prejudicial a mim mesmo? E eu posso tomar café? Não, por exemplo, uma crise de ansiedade assim forte é o famoso pânico, né? O transtorno do pânico. Tem gente que chama de síndrome do Tá na pânico. moda mas- essa síndrome do pânico. E realmente tem uma quantidade boa de pacientes que tem. A pessoa tem uma sensação de que ela vai morrer na hora, assim. É como se for a famosa sensação de morte iminente. Ela pensa que vai ter um infarto. E do nada. Algo que acontece assim, do nada. Graças a Deus, eu posso tomar meu cafezinho. Mesmo a pessoa... Vamos supor, se eu tiver pânico, eu tô aqui conversando, conversa agradável, mas de repente, tem aquela sensação ruim, aquele aperto no peito, assim. Ai, meu Deus, acho que eu vou ter um infarto. Meu Deus, vou morrer. Eu saio correndo, assim, pra procurar ajuda. Então, uma pessoa que tem pânico... A sensação que você teve quando o Palmeiras perdeu, Átila? Perdeu qual jogo? Trazer Mundial, esse assim? assunto aqui, aí, vamos pro break aí, Arthur. Mas é pra tristeza, mais pra deprê, né? O cara nem assiste Cara, futebol. assim, o Gustavão tá falando de um assunto um pouco mais, né, extremo e tal, mas eu acho que eu vou tentar te explicar de uma forma melhor, uma forma que fica mais fácil também pra galera entender. Eu mesmo gosto de um cafezinho, né, o Gustavo não deixa eu tomar, mas eu tomo. Bom, tá seguindo bem a risca, né, doutor? Parabéns. Parabéns. Assim, aí. cara, eu gosto de falar assim, você tem que usar o café e não deixar ele te usar. Então, assim, se eu vou tomar, eu gosto de tomar, né, expressinho em casa, cedo, tomo. Se eu tomo uma xícara, cara, eu consigo sentar, me concentro ali, estudo o que eu tenho que estudar, trabalho e tal. Agora, tem dia que eu acho que eu tô cansado e dou uma exagerada, sabe? Tomo 7 da manhã e dá umas 9h30, 10 horas eu vou e tomo outro. Eu não fico com uma ansiedade a ponto de ligar pro Gustavo e falar, cara, tô em pânico e tal. Mas assim, eu sento pra estudar, minha concentração, que era pra estar melhorada com o café, tá prejudicada. Eu não quero ficar ali mais... às vezes tem uma aula de 2 horas pra assistir ali, de um tema, ou ler um capítulo do livro, que eu talvez com menos café eu ia só focar e conseguir passar por aquelas 2 horas, fica difícil. Eu quero levantar, eu não quero ficar sentado. É uma inquietação. Cara, porque o faz- café agora faz dá uma sentido. euforia. o Eu pensamento imagino que fica- você já deve ter passado por isso. Então, faz sentido. Às vezes, Sim. quando eu tomo muito café, cara, eu não consigo ficar sentado. O pensamento fica acelerado. Exato, já tive Então, reuniões. você não concentra por conta disso, você não sossegue e foca. Já tive reuniões com... Cara, eu falei, vamos ser mais objetivos. Terminei. Sim, Eu comecei a observar, cara, era o café. Eu tinha tomado um café no dia. Sim, é por isso que eu disse, cada caso é um caso. Mas assim, quem tem pânico, o Zé não tem pânico. Mas quem tem pânico, o paciente meu, eu falo, olha, faz o sacrifício de cortar por inteiro de preferência. Por inteiro mesmo. Vai se sentir melhor. sim. Energético, então, tem uns energéticos aí que tem muita Tem muita cafeína. cafeína, né? sim. Os pré-treinos também, alguns pré-treinos, né? E às vezes é Tem avanço aí diminuir. também, né? Pra não, pesado, né? pra não ser, porque assim, igual a gente falou, não é uma questão exata. Muito é de você testar o que o paciente vai se adaptar. Testa com dose, testa com algumas medicações, com algumas outras soluções. Com Venvance é uma outra opção de medicamento que a gente pode falar aqui, acho que é legal falar, mas tudo é Venvance tem teste. cafeína? E principalmente na hora. Não. Na hora do estimulante. diagnóstico, vamos dizer assim. Às vezes não dá pra você fechar simplesmente porque você teve um sintoma. Mas, se você tá testando a história do paciente, e ele percebeu que toda vez que ele consome o excesso de cafeína, ele desencadeia algum quadro, ele vai perceber que tá alterado, entendeu? Então é mais por tentativas. Tentativa e erro. Exatamente. É teste. É muito de teste Legal. e comparação, entendeu? E o próprio paciente, quando vai começar algum tipo de tratamento ou uso de alguma medicação, que seja cafeína, por exemplo. Eu faço uso da cafeína praticamente todos os dias. Não sou de tomar café, mas eu tomo cápsula de cafeína. Vez ou outra eu tomo um pouco de café. Me faz bem até certa dose. Se eu passar um pouco do ponto, às vezes com uma xícarazinha de café, eu fico muito acelerado. Entendeu? Até mais do que o efeito do Venvance, por exemplo. Cara, quando eu tinha aí uns 16 anos e tal, gostava ali de academia, né, musculação, tava muito em alto Jack 3D, não sei se você lembra, que era, tipo assim, era aquilo, cara. pré-treino, né, e tem muita cafeína. Tem uma crise de ansiedade. E aí eu acho interessante falar isso, Eu queria correr 20 km direto. É do jeito. E eu acho interessante porque, assim, com 16 anos, 15 anos ali, eu não tinha noção o que era o efeito da cafeína, assim, de pensar, nossa, se eu tomar 8 horas da noite, eu vou perder o sono. Se eu tomar isso aqui demais, eu vou ter batedeira e tal. Assim, a gente até
sabia mais ou menos, mas não era uma coisa mais racional, mais responsável igual hoje. Fundido, né? Igual Cara, hoje eu é, né? tomava pré-treino pra ir treinar 9 da noite, ia pra academia, 9 da noite, 10 da noite, Já chegava, fiz isso. ficava na cama até 3 horas da manhã, sem dormir. E assim, sabe o que é não dar aquele estalo e falar assim, acho que pode ser o Jack 3D, sabe? Às vezes nem Desencadeia tudo, pensava. que aí você fica com sono errado, aí vai Aí no dando, outro dia... vai acumulando tudo, né? Ia pra, 16 anos, ia pra escola sem dormir 7 da direito manhã. e tal. E eu tinha muito isso, cara. Não só pelo uso da cafeína indevido, mas tinha muito insônia e tal, que é um outro sintoma importante aí do aumento de energia, né, no transtorno bipolar. Nossa, Jack Exato. 3D, eu já tomei aquilo lá e formigou minha... Cara, formigava experiência até ruim, a né? orelha aqui, ó. Eu ficava maluco querendo correr. Eu falei, vamos embora correr em algum lugar aí, ó. Beira Rio, 10 km, hein? Rodrigo, pegando um gancho no que o Zé acabou de falar, insônia em quem tem transtorno bipolar. Acontece muito o seguinte, geralmente quem tem transtorno bipolar sente um cansaço ali durante um dia, porque não dorme bem à noite, né? Então, durante o dia ali, um cansaço, uma sonolência, e aí por isso que procura muitas vezes essas substâncias mais estimulantes. Mas chega à noite que ele pensa, não, agora eu vou conseguir descansar à noite. Vem uma energia psíquica Muito forte. intensa, e ele vai querer estudar a madrugada inteira, vai querer trabalhar a madrugada inteira, vai querer sair, Ou pra balada, Pra né? balada. ele vai querer sair, O ele, Neto foi da E balada. voltar então. só na ele vai querer segunda-feira. canalizar, ele vai querer colocar pra fora aquela energia psíquica, mental que ele tá tendo intensa. Isso é muito característico do bipolar. E o Zé também já sentiu muito isso antes de ajustar o tratamento. Eu já presenciei isso, cara. Limpar a casa, muitos pacientes Acho falam que- pra mim, doutor, Nossa, crise sua. Sim. eu tô limpando a casa de madrugada e tô me sentindo bem depois que eu limpo a casa e não Esse aí, durmo. o Neto nunca passou, não. Esse aí, o Limpar Neto... a casa. Era mais pra balada que ele ia, né? É, Eu analisava pra eu outro estudava jeito. ali na véspera da prova, ali a Eu era madrugada bom de ir inteira. na balada. E eu não sei se vai poder falar melhor, talvez agora até fiquei interessado nesse assunto na seguinte parte. Acho que às vezes o paciente está em busca de uma dopamina ali que vai ser liberada e talvez essa parte de limpar a casa envolva isso, ou de estudar, ou fala, não, eu preciso estudar um assunto e aprender um assunto, mas aí aquela vontade de estudar libera uma dopamina e você acaba entrando no meio ali e fica estudando a madrugada, ou quer ir pra balada, ou quer sair. Assim, no bipolar, os neurotransmissores como a dopamina, noradrenalina, serotonina, esses neurotransmissores, eles ficam bem, entre aspas, descalibrados, né? Então, fica ali mexendo muito com esses neurotransmissores. Ora, eles estão em alta quantidade ali no cérebro, né? Na comunicação de um neurônio com o outro, que a gente chama de sinapse. Ora, eles estão baixinhos. Então, assim, acontece essa desregulação dessas substâncias que são os neurotransmissores no bipolar. Então, mexe muito com dopamina. Então, à noite ali, a dopamina tá altíssima. Ele quer ali buscar algo para manter essa dopamina alta. E aí, geralmente, pode até ter esses objetos de obsessão mesmo, né? Pode ser que o cara, sei lá, vamos pegar um cara que tem um transtorno bipolar e ele gosta ali de música, né? Com a energia aumentada, do nada ele vai lá na loja de música, compra uma guitarra e começa a Sim. estudar a guitarra. Ele ficou obcecado naquilo. Nas artes visuais, o Van Gogh é um grande exemplo de artista que tinha transtorno bipolar, bem desregulado, assim, bem instável. E o Van Gogh, assim, ele ficava obsessivo ali, né, pra pintar os quadros. E Dizem que muitos artistas tinham isso aí. Muitas vezes o cara fica bom, né? Porque ele ficou obsessivo, né? Ele vai fazer aquilo ali. Quando leva pra um lado bom, o cara desponta, né? Legal, cara. pode ser Ou não. favorável, mas a qualidade de vida fica péssima, né? E Se não controlar. Aí toma o quê? Que é obsessão, né? O cara, tipo assim, ele não tá vou estudar guitarra. Ele não tá estudando guitarra 2 horas por dia. Não. Vidrado Tá naquilo. deixando de comer e tal. Ele tá vivendo de estudar guitarra, entendeu? É uma obsessão mesmo. ele perde a noção, digamos assim. Até do tempo, às vezes. Sim, também, de tudo, né? Pra ele, aquilo tá normal, assim. Isso acaba acarretando prejuízos em muitas áreas da vida do paciente, né? Prejuízo na relação com a família, prejuízo conjugal, né? Enfim, a pessoa fica ali tão focada, porque, assim, essa questão do foco não é só... O problema de foco não é só no TDAH, entende? Tem também
bastante ali no transtorno bipolar. Ou um foco, ou um hiperfoco, ou um hipofoco, né? Um déficit de atenção. Acontece também em transtorno de humor, como transtorno bipolar. E quando você tem um aumento de energia ali, muitas vezes tem a distraibilidade também. Sim. Né? Por exemplo, estou aqui conversando com você, eu preciso ter uma atenção aqui voluntária, né? De prestar atenção em você. E aí, quando a distraibilidade está aumentada, muita energia, a porta bate ali, eu perco o foco aqui em você e quero olhar na porta ali. Então, o excesso de energia acaba acarretando uma falta de foco. Isso seria o sentido. TDAH. Não, é justamente isso que a gente está falando. Mesma coisa. Não, é um sintoma, né? Que Tá. o nome técnico, vou até falar o nome técnico, que é hipoprosexia, né? Você, né, é o déficit de atenção, que aí já é um termo mais popular. Esse déficit de atenção é um sintoma, não é um transtorno em si. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É isso que eu quero, assim, mostrar pro pessoal que está assistindo o podcast, que déficit de atenção não tem só no TDAH. Tem na ansiedade, como a gente falou aqui mais cedo. Tem no transtorno bipolar. Então, fica aqui registrada essa informação, né? Isso é uma informação importante. Com certeza, cara. E tem muita gente que falta esse conhecimento. Eu falto muito, não conheço muito sobre isso aí. E se o bipolar for tratado como TDAH, por exemplo, no Vai dar TDAH a errado. gente dá muito errado. A gente usa... nós psiquiatras usamos, assim, drogas, medicamentos que são anfetamínicos, né? Que são, assim, muito estimulantes. Vão ser um deles. Sim, vocês podem falar as marcas. Pode falar, Pode né, à aqui. vontade. Não pode falar mal da marca. Vou falar bem que eles patrocinam aqui, né? exatamente. Boa. Veivância. Vevancinho. Então, Veivância, Ritalina, Concerta, Atenta, são todas medicações usadas para estimular ali o TDAH, estimular o pensamento dele, o foco dele, a concentração. Só que o TDAH, ele sossega, né? O pensamento dele que é tão acelerado, tão bagunçado, se organiza com essas medicações. Agora, quem tem transtorno bipolar como o Zé, e ele já teve experiência com esses medicamentos, ele sempre ficou muito agitado. E pode, inclusive, também, quem tem transtorno bipolar, pode ir para outra fase, né? Que é a fase de mania. Pode provocar uma crise. Que é o humor lá em cima, né? Então pode provocar uma crise de mania, que é o humor lá em cima, muita euforia. Então, é isso que a gente estava falando mais cedo. Então, se o Zé for para a fase de mania, ele vai querer ele tá estudando para residência, ele vai estudar a madrugada toda, assim, o dia todo, e tá com muita energia, não vai se cansar, mas ele vai ficar irritado, pode ficar hipersexualizado, ou seja, tarado, né, como o termo mais popular, sim. É porque tá tudo mais aguçado. Tudo mais né, aguçado. cara? Tá tudo mais aguçado. Se você tá com mais energia, você pode ter... Você pode se ela pra compulsão qualquer pra lado, tudo. né? Pode ter. Você pode estar mais ativo sexualmente, você pode estar... ir lá assaltar a geladeira toda hora. Sim, compulsões. Comportamentos compulsivos, né? Tipo, né? Pornografia, assistir mais pornografia, comer mais, sair mais, ir pra balada, coisas tipo assim, Compras. amanhã eu tenho que acordar às 7 horas, mas eu vou pra balada, vou ficar lá até 5 horas da manhã, porque se eu dormir das 5h30 às 6h30, 7 horas eu tô pronto. Tá, essa é a conta de uma hipomania, de uma mania ali, né? Sim. O cara não faz conta, né? Caraca. Compulsão por gastos também, aquela pessoa ali que Isso tem tá muito. fazendo aqueles gastos bem desnecessários, estranhos. Às vezes não tem nem o dinheiro para comprar aquilo e faz uma dívida tão desnecessária, tão, às vezes, bizarra. Eu escutei um cara que deu um helicóptero de presente. Que isso? Por conta disso? Eu fui fazer um estágio num hospital grande lá em São Paulo. Esse não pode falar o nome, né? Mas Pode falar. Não Às vezes pode. patrocina a gente aqui, pode falar. Um hospital grande e tal. E aí tinha um paciente lá que deu um helicóptero, cara. Que Obviamente era algo não muito pra relevante para o patrimônio do paciente, mas assim, do nada ele deu um helicóptero pra uma amiga, a família assustou e tal, mas tava lá internado, graças a Deus. Esse sintoma, o nome técnico é oniomania. Oniomania, que é essa compulsão por gastos, por compras, sem uma lógica definida. Tem muita gente hoje que tem essa compulsão, hein, cara? Comprar Todo mundo com sapatos, bipolaridade aí? pares de sapatos idênticos, eu já ouvi isso de paciente. Pois é, tem muita gente com bipolaridade, Rodrigo. Estatisticamente falando, na epidemiologia, como a gente chama na medicina, a estatística é o seguinte, cerca de 10% da população mundial. É gente pra caramba, né? É muita gente, né? Nossa, é gente demais.
Isso é claro que assim, né? É uma projeção, né? Mas é por isso que eu digo que aquela pessoa que está deprimida sempre tem que ter um psiquiatra avaliando. O psiquiatra é o médico da mente, né? Ele que trata ali o paciente ou a paciente que está deprimido ou deprimida. Então, aquela depressão pode ser uma depressão bipolar. Ela tem que ser investigada antes de entrar ali com um antidepressivo mais forte, que vai piorar o quadro do paciente. Como a gente disse aqui mais cedo, né? Às vezes a depressão, se ela for bipolar, ela vai ser piorada com certos antidepressivos, principalmente os mais fortes. A pessoa que tem bipolaridade precisa de estabilizador de humor, né? O humor dela não tem que... O humor dela que tá para baixo, ele não tem que ir muito para cima, ele tem que ficar equilibrado, no meio, né? Entende? É isso que a gente busca no tratamento do transtorno bipolar. E uma coisa muito perigosa também é você pegar um paciente que tá ali triste, né? Ele tá triste, tá sentindo angústia, né? Muitas vezes tem como componente aí a culpa, né? E aí você dá um antidepressivo, você dá um gás nele, né? Você dá uma energia nele. E aí é onde acontece até episódio de suicídio, né? Sim. Cara, você deu a força que faltou, né? Ele já tava querendo, ele já coragem tinha ali. pensamento suicida, ele já pensava em energia, se matar, ele já tinha planejado, só que ele não Só tinha muita faltava coragem. energia. É, Aí não você tinha foi lá energia e deu psíquica. antidepressivo e deu energia pra ele. Exato. Que loucura, né? É tenso, né? E é complexo esse assunto, né, cara? E não é muito difundido, É né? perigoso. Sim, sim. Eu queria, Tem cautela. eu tenho curiosidade do seguinte, porque não é muito difundido. E outra, falar sobre ir no psiquiatra, pelo menos aqui no interior, existe muito preconceito. Tem tabus ainda, né? Quais são os mitos, tabus que tem, preconceito? Cara, Não, pode falar até da sua porque da assim- psiquiatria no geral, mas sobre a bipolaridade. Eu queria sim, saber com mais. certeza. O psiquiatra é o médico da mente. Então, se você tem alguma alteração mental, né? Se você tem alguma alteração psicológica... Ah, mas eu tenho que ir no psiquiatra só quando eu estou ferrado? Só quando a água tá batendo na cintura? Não. Você não precisa esperar isso. Então, um transtorno bipolar, você começa a ter umas oscilações de humor estranhas. E esse humor que você tá tendo, ele tá muito aguçado. Seja pro lado da irritabilidade, seja pro lado da euforia, seja pro lado da tristeza. Alguém da família, um cônjuge, ou até a própria pessoa vê que isso tá alterado. Tá alterado, né? Isso não é muito normal. Começa a ter prejuízo na escola, na faculdade, no trabalho. Antes, então, aquela pessoa que era muito produtiva, ela começa a ter um prejuízo na produtividade por conta disso. Que nem eu falei aqui mais cedo também. Ela tá ali no aniversário dela, um momento que era para ela estar feliz, mas não tá feliz, não sabe o porquê. Ela não tá pensando em problema naquela hora, mas ela tá se sentindo mal. Então, assim, esses sinais já aconteceram, já tem que buscar uma assistência psiquiátrica. O deprimido, ou o bipolar deprimido, não tem que buscar o psiquiatra só quando ele está pensando em suicídio. É até mais difícil tratar, vou ser honesto, até é mais difícil tratar quando o paciente chega, assim, em níveis mais graves. Porém, claro que tem jeito, evidentemente, de tratar, tem jeito sim, mas o resultado, o efeito das medicações é bem melhor quando o quadro está no início. Cara, mas Tá o no preconceito é muito grande. É muito difícil chegar num quadro antes de estar grave o caso, não é não? Sim, Qual é como que se fosse o proporção médico- disso? Você fala assim... Porque pra pessoa chegar antes de estar grave, um preconceito que existe, eu não vou pro psiquiatra. Tem muita gente que fala... às vezes tá tendo psicólogo. Eu vou falar, vou pro psiquiatra não, sou doido. E o psicólogo, assim, às vezes até encaminha e fala assim, ô, fulano, você precisa ir no psiquiatra. Não, eu não tô doido, não tô doida, né? Então, o preconceito, assim, é bem focado nessa parte, assim, de a pessoa não querer se sentir doida por estar indo ao psiquiatra, né? Inclusive, de transtorno bipolar, que eu disse aqui que é cerca de 10% da população mundial, tem muita gente que tem realmente transtorno bipolar, mas não sabe. Às vezes ali os sintomas estão mais atenuados, mas são sintomas de transtorno bipolar, que a pessoa vai ter mais rendimento, vai ter mais funcionalidade, mais qualidade de vida com o tratamento. Enfim, e o bipolar especificamente, eu vejo, cara, que talvez o Zé já se sentiu assim, ou possivelmente se sente, e muitos pacientes meus se sentem da forma que eu vou falar agora. Não gostam de falar que são bipolares, sabe? Porque existe muito julgamento. Bipolar é quase que uma ofensa, né? Você chamar, você é bipolar, é como se você estivesse falando pra pessoa, você é doido, credo, você pode fazer algum mal pra mim, não quero no meu É por isso que eu convívio. falo do preconceito e do nível de consciência. A pessoa que vai chegar pra você, que eu penso, tá? É um sentimento que eu tenho. Não sei se eu tô falando a verdade aqui. Mas a maioria das pessoas que chegam, às vezes não chegam por elas próprias, chegam por alguém que tá levando. Sim. Porque a própria pessoa não quer ver.
Às vezes é um nível de consciência. Por isso que eu já falei pro Neto. Falei, cara, o seu nível de consciência é tão elevado que você fala isso com tranquilidade. E isso é bom pra você, né? Isso é um crescimento que ele teve e que poucas pessoas têm isso. Um Pra autoconhecimento. falar com tranquilidade sobre o que ele próprio tem, né? Sim. Isso é autoconhecimento insight, total, né? cara. Uma autopercepção, assim. Então, e é isso mesmo, é uma proporção as pessoas levarem do que a pessoa própria querer ir, trazer essa vontade de ir, identificar que precisa. Sim, sim. É por preconceito? Sim, é muito por preconceito, ainda mais assim, especificamente o transtorno bipolar, como eu tô falando, né? Então, se a pessoa pensa assim, nossa, a minha psicóloga, ela falou que eu preciso de um psiquiatra porque eu sou provavelmente bipolar. Aí que a pessoa vai ter mais preconceito ainda. Ninguém quer ser bipolar, né? Já percebeu isso? Ah, mas ninguém quer mesmo, não. Acho que, de uma maneira geral, todo mundo... Tem ninguém que levanta Ninguém quer precisar ir no Lógico. psiquiatra, né? Como não quer precisar ir em nenhum médico, né? Com certeza. Mas assim, Ninguém quer revelar isso, né? eu acho que ainda tem camadas, né? Vamos Medo, supor, né? Medo de se expor. Tem uma primeira barreira que é não quero precisar de psiquiatra, não quero falar sobre isso, mas aí, entrando na psiquiatria, tem camadas, né? Porque tem doenças, né? Igual a depressão, que é mais comum, todo mundo ali vai falar, né? Ah, fulano tem, eu tive, tal. Ansiedade também, todo mundo é mais fácil de falar. E aí, quando você vai entrando em transtornos um pouco mais sérios, que tem mais prejuízo e muitas E vezes menos mais conhecimento, estigmas, né, em cima, né? Como a bipolaridade, a esquizofrenia, né? Tem mais estigma, né? Igual você falou, né? Ah, ele é bipolar, tal. Até mesmo pelo senso comum ali de bipolar, né? Que não tem nada a ver com o que é o transtorno mesmo, né? A pessoa acordar de um jeito e dormir de outro, isso não é bipolaridade. Mas muitas vezes no dia a dia a gente fala, né? Que cara é bipolar, né? Acordou feliz, tá indo dormir de outro jeito, Você tem tal. tom de crítica, né? Sim. Verdade. Gostava de morango na hora do almoço, agora já não gosta mais, gosta de pera. Né? Isso não é bipolaridade, né? Isso não é o transtorno de fato. Mas foi criando ali um estigma em cima, né? E aí, voltando na questão da camada, vai chegando nesses transtornos que causam mais prejuízo, eu acho que é mais difícil falar assim. No meu caso, foi uma opção falar, né? Lá no começo eu achei que seria mais fácil, foi mais fácil para mim, até porque eu moro numa cidade pequena, onde você faz né, eu morava, né, numa cidade pequena na época, Itumbiara, e a gente conhece muita gente, tal. Eu tive delírio, meus delírios, né, alucinação ali, tive meu surto psicótico e pessoas conviveram comigo dessa forma, né? Viram ali eu passando por um surto psicótico. E eu falei, cara, já viu, eu não preciso esconder isso, sabe? E conversar sobre isso foi terapêutico para mim, entendeu? Poder conversar sobre isso de forma natural, com meus amigos, com o Rodrigo, né? Com as pessoas que me conheciam. Ao longo do prazo foi terapêutico. Mais tarde, cheguei na faculdade, fui morar em Campinas, num lugar onde ninguém me conhecia. E lá, na faculdade, né? Vocês sabem, o pessoal fala disso, né? Fala, algumas mais, outras menos. Umas tem mais psiquiatria, outras menos no currículo. Mas lá tinha bastante. Eu falei, gente, eu tenho esse negócio aí que eles estão dando aula. E aí me abri com a galera ali, cada vez foi ficando mais tranquilo, mais fácil, sabe? E é muito legal quando a gente comenta, igual você falou, fica mais fácil de tratar. Tem muita gente que eu vejo, cara, independente de qual diagnóstico, se é bipolaridade ou outra coisa. Você não quer falar nada, até qualquer problema que você tem na vida, né? Você não quer falar e internaliza. Cara, só vai crescer isso dentro de você. É muito ruim. E aí você vai piorando até ter crises fodidas, né, cara? E você coloca uma proporção muito grande, né? Imagina, eu tenho bipolaridade, aí imagina se eu guardo aquilo a 7 chaves e falo, nossa, é um bicho de 7 cabeças. Você gasta uma energia gigantesca pra esconder aquilo das pessoas, cara. E Isso você esgota. E isso faz com que aquilo fique muito grande, vira um monstro pra vira você, um né? monstro, vira um E pra monstro. mim não, pra mim é um diagnóstico, me atrapalha mais e menos alguns Te dias. ajuda muito. Às vezes me ajuda. Eu acho que me comentar. ajudou muito. Eu falo porque- comentar, ajuda demais. Né? Ah, não, sim, mas eu falo assim, essa questão, a bipolaridade, como doença, me ajudou muito, porque eu cresci muito com ela, sabe? Me amadureci muito com esse diagnóstico, tive que aprender muitas coisas que eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por isso, acho que eu seria um pouco mais imaturo, mais
mané. certeza, cara. Essa aceitação do paciente de ter, por exemplo, transtorno bipolar é fundamental para a melhora dele. É assim que ele vai, de fato, buscar o tratamento, seguir o tratamento, aliviar aquele sentimento ali ruim que ele estava guardando, né? Inclusive também, assim, você vê como é que são as coisas, né? O estigma, né? Uma paciente que eu atendi aqui em Tubiara uma vez, ela estava melhorando, assim, né? Mas eu nunca tinha comentado, de fato, qual que era o diagnóstico dela. Mas você já tinha diagnosticado na sua cabeça? Na primeira consulta ali, a gente já fica com uma noção boa. Eu passei estabilizadores de humor para ela. E geralmente na psiquiatria a gente faz consultas mensais, né? Então, no mês seguinte, já houve uma melhora ali, uma melhora dos sintomas, uma melhora bacana, mas que eu falei para ela, olha, vai melhorar mais ainda. Terceira consulta, ok, cada vez melhor. Só que na terceira consulta ela me perguntou assim, ela me colocou contra a parede, doutor, afinal, me fala o diagnóstico, porque você usa os termos assim, depressão, ansiedade e tal, variação de humor, mas o que eu tenho afinal? Eu sou, por exemplo, bipolar e tal. Eu falei, olha, fulana, você o seu quadro, ele remete mesmo mais a transtorno bipolar, porque você está tomando estabilizadores de humor, que são remédios para transtorno bipolar. E você está indo bem, você não percebeu que a sua irritabilidade melhorou, que a sua depressão melhorou. Primeira consulta você estava pensando em se matar, agora já não está pensando mais. Claro que ainda tem um pouquinho de deprê, um pouquinho de tristeza, que eu te falei que você vai melhorando cada vez mais durante o tratamento, nesse acompanhamento. Aí ela, tá bom, doutor, obrigado, né, e tal. Depois não foi mais as consultas, falei com uma amiga dela que tinha me indicado para ela na época, né? E aí, como é que está fulana? Eu tô preocupado com ela tá faltando as consultas, será que ela tá seguindo o tratamento? Aí ela, doutor, ela melhorou muito com o seu tratamento, mas depois que você comentou com ela que ela tinha, de fato, transtorno bipolar, ela chutou o balde, ela ficou muito deprimida, não aceitou isso, parou de tomar os remédios, tá muito chateada por saber que é bipolar. Olha só, a falta de aceitação atrapalha o tratamento, cara. prejudicou bastante. Talvez um dia ela até volte, assim, pro tratamento, né? Isso já tem uns 6 meses, mais ou menos. Mas é fundamental essa complacência, essa aceitação, né? Você aceitar que você tem um transtorno que dá para ser tratado. Olha só o Zé, a história de vida dele que ele tá contando, já ficou psicótico, internado em um hospital psiquiátrico, sem a mínima capacidade na época de estudar ou trabalhar, e hoje... Que internado lá no hospital onde ele foi residente, anos depois, né? Puxar a sardinha pro nosso lado, melhor hospital de psiquiátrico de Goiás e Centro-Oeste, é top lá. A gente é bem humanizado e é uma psiquiatria de qualidade. Isso aí, quem já fez tratamento lá corrobora isso, confirma isso. Mas o Zé é um exemplo, tá? Médico e tá... agora sendo até blogueiro, né? O cara tá indo bem. A funcionalidade dele, olha só, a funcionalidade dele tá top, tá altíssima. E a não qualidade... é meu amigo não, cara. Eu vou valorizar esse menino. Esse menino passou por bons bocados. O que ele tá falando aqui, tá falando poucas coisas, mas eu já presenciei muitas coisas e, cara, ele foi foda. Vencedor, né? Foi vencedor, ele aceitou, cara. né? Ele, desde o começo, quando eu conversava várias vezes com ele, um dia eu conversei na praça, em frente à casa dos meus pais, assim, e ele comentava tudo abertamente. Eu falei, cara, é muito bom essa abertura, porque você se abre pra corrigir, pra curar, nem que seja pra tratar isso. Exato, Rodrigo. E, assim, a probabilidade de isso melhorar rápido é muito maior. Muito maior. Então, assim, eu parabenizei ele, parabenizo aqui já gravado. Esse cara foi... Valeu. Superou, cara, superação gigantesca. Porque assim, Rodrigo... Eu achei muito massa isso. Os remédios, no caso, assim, estabilizadores de humor que o Zé tomou e ainda toma, eles, assim, eles não fazem tudo ali sozinhos, né? O paciente, ele tem que querer melhorar, de fato. Ele tem que fazer a parte dele. Tem a parte de aceitação de família também, né, cara? Quão difícil não deve ser? Sim, a família... Quão difícil O suporte familiar é uma das coisas mais importantes. Fundamental demais. Na minha opinião, eu falo esse negócio assim, de preconceito antes de você falar isso, Neto, porque muitas pessoas chegavam a falar do Neto pra mim. E falava mal, cara, fala mal mesmo. E as pessoas falam rasgado. E assim, ver o que ele passou e onde ele chegou, cara, porra, é muito legal ver isso. Essa superação e esse nível de maturidade pra sentar aqui e falar sobre isso. E a família dele foi fundamental. Cara, foi, isso né? aí foi. Foi, e assim, se fosse citar duas coisas que eu acho mais importante, e aí a gente pode extrapolar para qualquer transtorno psiquiátrico, que eu acho que a mudança comportamental, os hábitos, tem que mudar. Não é uma coisa tipo, vou tomar remédio, só o remédio vai melhorar. Remédio não faz milagre. E o outro é o suporte familiar, cara, que eu acho que é muito importante, sabe? Né?
paciente querer melhorar ali, mas às vezes ele tá patinando, ele não sabe, né? Ele precisa de um apoio, né? Eu já vi a própria família não aceitar e não levar a pessoa, cara. Sim. Muitas vezes a família até diminui ali, né? Subestima a doença, né? Ou até ajuda a estigmatizar mais o coitado que já tá sofrendo. Desincentiva o paciente a continuar tomando os remédios. Eu já vi muito isso. Às vezes, ou é o pai ou a mãe e tal. Geralmente, assim, é mais o pai. Por preconceito. Esses remédios aí estão te fazendo mal. Às vezes, assim, por exemplo, claro que isso varia muito. Então, vamos supor, nesse exemplo que eu vou dar. O pai tá valorizando o tratamento, a mãe não. Então, aí a mãe chega e fala, filho, não, para de tomar esses remédios, você não é doido não, o doutor Gustavo tá te achando que você é maluco, insano, mas você não é. Eu já tive paciente que parou de tomar remédio porque a mãe mesmo ficou ali insistindo, inclusive. E quem levava era o pai na consulta, então... Cara, eu acho que você deve ter pegado bastante isso na psiquiatria infantil. Muitas vezes um TDAH, por exemplo, o menino é meio agitado ali, mas na infância e tal, aí toma medicação, ele acalma, fica de boa, aí o pai fala, mas esse não é meu filho, não. Eu gosto dele, é arteiro e tal. E a mãe lá preocupada, porque a mãe que fica às vezes mais tempo com o menino. Aí o pai não quer que o menino tome um remédio, sabe? Só porque o menino ficou organizado, parou de dar trabalho. Calmo, né? Às vezes. Nossa, mas doutor... E acha que tá errado, porque menino tem que ser moleque. Às vezes é isso. Exatamente. Então, às vezes, assim... E claro que os psicotrópicos, os remédios psiquiátricos, infelizmente, assim, são basicamente os que mais causam efeitos adversos. Mas o psiquiatra ali manejando, a gente sempre coloca a dose mais... a dose mais adequada possível, né? Para não atrapalhar o paciente também no dia a dia. E tem que se ter uma paciência, porque às vezes, nesse caso da hiperatividade, o menino muito inquieto, muito hiperativo, muito capetinha na escola, em casa, aí ele sossega. Só que ele sente um pouquinho de sono no início do tratamento. Nada também assim, nada grave, nada forte, assim, não é uma sonolência forte, mas é um pouquinho de sonolência. Mas aí o pai e a mãe, doutor, mas olha aí, ó, tá reclamando de sono. Feedback Calma. é que tá dopado, né? Acha que o menino tá dopado. Sim, aí o psiquiatra vai ver, porque nós somos profissionais, a gente tem, assim, uma análise mais neutra, com menos viés, né? Porque o pai e a mãe, ali tem uma emoção pelo filho, né? E o psiquiatra, ele já analisa de forma mais, assim, fidedigna. Então, às vezes, aquele menino ali que tá tomando remédio que sossegou, ele não tá tão sonolento assim. É um sono que nem atrapalha ele na escola, mas é isso que o Zé falou. Os pais acostumaram tanto a ver o menino, assim, tão ativo, né? Então, a família tem que colaborar com o tratamento. Tem que colaborar. Tem que colaborar, tem que Principalmente nessa incentivar. idade infantil. Tem que né, ser cara? paciente, tem que ter paciência com o tratamento ali do filho, da filha, do pai, da mãe, enfim. Porque o resultado vem. Não foi da noite pro dia que o Zé melhorou. Foi algo assim crônico. Os remédios assim foram fazendo cada vez mais efeito. Os antigos psiquiatras dele também assim foram percebendo qual estabilizador de humor era melhor para ele. E então assim, ele chegou a esse ponto por tudo isso que ele falou. Ele teve apoio familiar, ele foi ao psiquiatra, ele não deixou de procurar tratamento psiquiátrico, ele regulou os hábitos de vida dele, sabendo que os remédios não fazem tudo automaticamente. Eles te colocam no controle das emoções, assim, no maior controle das emoções. Mas se você não colaborar assim, com o tratamento, se você quiser ficar deprimido, você vai ficar mais deprimido. Se você quiser ficar mais irritado com situações que você não poderia ficar irritado, você vai ficar irritado e fazer besteira. Então, assim, repito, os medicamentos vão te colocar no maior controle das emoções. Mas o protagonista do tratamento é sempre o paciente. É ele que define como que ele vai... Tem que querer, né? Como que ele vai seguir. A família tem que pegar firme também, né? Sim, claro. A gente tá destacando isso aqui, né? No meu caso foi isso. Assim, eu acho que posso dizer até que foi mais fácil, porque lá em casa, meu pai também tem um diagnóstico de bipolaridade, meu avô também tem. Então, quando você pega... O que a gente mais escuta é quando tem bipolaridade que a pessoa é difícil, né? De lidar uma com a outra e, de fato, às vezes é. Mas lá em casa a gente resolveu, né? Todo mundo resolveu se unir ali, vamos dar um jeito nisso aí, vamos ficar bem. E isso foi de verdade, cara, porque eu e meu pai, na minha adolescência, sim, a gente tinha... tava numa época ali de muita discordância, briga e tal. E aí, depois do meu diagnóstico, né, a gente falou, não dá pra ser assim, não.
se uniram Vamos mesmo, se né, unir cara? e tal. Acho bonito E aí deu tudo certo. o relacionamento de vocês. E agora você quer transbordar isso na vida das pessoas, né, Neto? É, cara, Você tá usando seu Instagram aí pra trazer informação. Conta um pouco pra gente aí. Não só com a psiquiatria, mas mais especificamente com transtorno bipolar. Até porque, como o Gustavo falou, tem muito mais bipolar do que a gente imagina por aí, né? Sim. Mesmo sem diagnóstico. Tratamento. E aí você tá gravando os vídeos pra levar o nível de consciência das pessoas, pra ajudar as pessoas Isso, que têm a pra bipolaridade tentar- ou que não se identificam com ela. Tentando abordar ali, esmiuçar mais, né? Tentando fazer com que as pessoas entendam as nuances ali, as particularidades, porque é muito amplo, né, cara? Tudo na psiquiatria ali é muito amplo. É na medicina de uma forma geral, mas na psiquiatria é tudo muito amplo. A gente fala, transtorno bipolar tem uma fase que você tá para cima e outro para baixo. Mas nessa fase para baixo tem um espectro ali imenso de um espectro. possibilidades, né? E para cima também tem um espectro imenso de Tem possibilidades. uns tipos, inclusive, que assim, não sei se convém tanto falar hoje, mas, por exemplo, o tipo 1 é o paciente que vai para a fase de mania. Ele fica muito mais, com uma energia psíquica muito mais elevada do que a baixada. O tipo 2 é o bipolar que fica mais depressivo. O tipo 3 é aquele bipolar que é mais sensível a medicações antidepressivas, como a gente falou mais cedo aqui, que ele fica suscetível ali a ir para a fase de mania, ou seja, a energia mental lá em cima por conta de antidepressivos, por conta de remédio. Então, às vezes... São quantos tipos? São essencialmente 3 clássicos, né? Esses que eu tô falando. Mas os estudos assim vão acontecendo, então tem um espectro. Então, eu acho que a gente pode até separar um podcast assim. Só pra isso, né? Os tipos de transtorno bipolar, né? Claro que eu vou sempre usar uma linguagem mais acessível, né? Informativa. Posso dar aula de psiquiatria nesse podcast, se vocês permitirem aí, qualquer dia. Bacana, Tá bacana. convidado para voltar aqui Obrigado aí. sem o cargo do seu paciente. E aqui eu tô toda hora supervisionando ele. Vocês me chamam sem meu médico, eu quero tomar café, quero Tomar cerveja. Quero estar mais liberado aqui. Tomar um tá? energético. Ele não deixa. Cara, muito bacana. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. É que nem o pai que tá preocupado com o filho ali, mesmo eu tomando um cafezinho, eu fico no pé dele ali. E É como se fosse um filho. E aquela pergunta que não quer calar? Você também tem um pouco de doido? Psiquiatra tem De que falar médico e isso, doido, né? todo mundo tem um pouco, né, meu? Cara, esse Todos aqui temos um o pouco. título que eu pensei para colocar nesse Bem podcast. sugestivo, né, cara? De médico doido, não tem Não, eu sou um pouco ansioso, assim, mas eu não fui pra psiquiatria, assim, Já por tava isso, né? pensando. Eu fui porque eu sempre gostei muito de conversar com o paciente. Então, ali no estágio, vamos supor, no estágio de clínica médica lá da faculdade, a gente examinando o paciente na enfermaria, internado no hospital, na enfermaria, no leito. E a aula de... Então, assim, nessa aula de clínica médica, o professor estava focando em cardiologia, ensinando a gente a auscultar o coração do paciente, examinar a parte cardiológica do paciente. Acabava a aula ali, ele dispensava a gente, eu continuava conversando com o paciente ali, querendo saber Entendendo a vida. da vida dele. E aí, cara, você tem filhos, ainda tem algum sonho vivo, assim? O que você conseguiu na sua vida? O que você não conseguiu? Então, Massa, cara. eu sempre me interessei, assim, em ir além do físico, né, na medicina, né? Metafísico também. A mente, ela não é palpável, né? Então, a gente vai além do físico na psiquiatria. Legal, cara. Eu também Parabéns. gosto de fofoca. Aí eu falei, não, ganhar dinheiro escutando fofoca deve ser muito bom. Brincadeira, gente, brincadeira. Pô, bom demais, cara. Agradecer vocês aí pela presença. Bom, Trazer Legal. um pouco aí do assunto da bipolaridade. Eu vários assuntos aqui, eu falei, vou entrar, não, mas eles têm que falar sobre isso. Acho que é um momento de vocês falarem aqui. Sim, Então, sim. assim, essa parte da medicina envolve muito essa questão do paciente, muitas vezes, quando busca ajuda, fica mais fácil de ser ajudado. Mas muitas pessoas, vou dizer todo mundo, a grande maioria das pessoas precisa de ajuda, precisa de terapia, Sim. precisa de qualquer tipo de auxílio que possa ser para sim. chegar num outro ponto de melhora, vamos dizer assim, é em busca da evolução. Não é Sim. só na minha área de perder peso, na parte de saúde mental, é multifatorial, engloba tudo, né? Sim, sim. E a gente tem assunto aqui para falar por horas. Com certeza. Um episódio de Com saúde certeza. mental, um episódio sobre nootrópicos, sobre drogas psicoativas, acho que seria sobre café. Hoje o assunto é só sobre café. Acho que é legal, tem muita Nossa, coisa pra bom. gente falar aqui. E assim, agradecer a presença de vocês dois e dizer que eu fiquei admirado com a sua história aqui de revelar e contar e falar. E vou lançar um desafio. Quero que você
faça seu primeiro vídeo sem corte no YouTube a partir de agora. Os dois, vídeo sem corte, de forma leve, falando da sua vida, falando como você chegou. Acho que é legal, cara. Tem mais gente interessada na sua história que Sim, eu você vou pode fazer. ajudar muita gente. Acho que Esse o é o meio ponto, da né? informação que a gente tá buscando aqui no podcast e através das redes sociais e passar um valor para as pessoas, né? Lógico, passar algo positivo, né? Que a gente tinha falado no início, mas passar uma mensagem. Acho que todo mundo tem uma mensagem para passar e vocês, especialmente, têm muitas mensagens para passar e para atingir mais pessoas. Muita gente entendeu? para escutar também, né? Exatamente. Muita gente exatamente. interessada. Às vezes a gente fica com preconceito com a gente mesmo. Sim. Ah, E o Zé, quem vai o Zé querer quebrou esse escutar minha preconceito há muito tempo. história, né? Quem vai querer escutar minha história? Não tem isso não, cara. Todo mundo sempre tem, né? E é legal abrir isso, falar das dores, a parte ruim, Sim. porque é uma história real, a vida é real. Muitas vezes a gente pega ali na internet, né, conhece um perfil ali e tal, e vê que a pessoa, nossa, a vida inteira só subindo. E não é verdade. A maioria das pessoas aí, grandes e tudo, passaram por muitas dificuldades, né? E não é todo mundo que tá aberto pra contar, né? Tipo, falar das fraquezas, principalmente das fraquezas. Contar dos triunfos é muito fácil, né? Mas às vezes o que faz a pessoa se identificar com você é justamente você contar das suas quedas, né? É contar suas falar mazelas, suas cara. dificuldades. E se você saiu delas, de alguma forma, contar como, que talvez você ajude outras pessoas, né? Cara, isso eu falo lá no meu time. Essa é a minha missão hoje. Exatamente. Eu falo lá no meu time com os líderes, cara, que eu acho muito massa isso aí. Quanto mais a gente falar nossas mazelas um pro outro, mais próximo a gente vai ficar. Independente se é o líder ou no relacionamento também. Sim. Então, no time de líderes ali, eu exercito esse lema lá, ó. Cara, se você tem dificuldade, se você tá com problema na sua vida, pessoal, profissional, financeiro, cara, tem que falar. A gente tá ali pra isso. E aí a gente se torna mais forte, cara, vira um elo mais forte. E isso é legal. Porque, igual você falou, a gente só identifica, cara, e só consegue ajudar se a pessoa falar. Senão. Você falou disso também, né? Exatamente, porque não é todo mundo que quer te ouvir, não é todo mundo que quer ouvir sobre a sua história, e às vezes isso pode te decepcionar de certa forma, porque gera um bloqueio de, pô, tô falando aqui, o pessoal tá tirando sarro, não levando a sério, não dando visualização, que seja o parâmetro que você tá usando. Sim. Mas o que eu te garanto é que muita gente precisa ouvir e muita gente vai ser ajudada por isso. E eu acho que são as pessoas que você quer buscar ajudar, entendeu? Sim. Então talvez a sua Esse é o mensagem nicho. precisa ser direcionada a isso. É demais. Então é isso. Evolua, busque isso. É excelente, cara. É isso. Desafio, quero o desafio do vídeo do YouTube sem Vou corte. fazer, cara. Vou fazer. Eu falei pra ele, antes da gente começar aqui, eu tava falando pra ele que até então só tem feito vídeo no formato Reels, né? Trazendo ali um conteúdo mais informativo e tal. Mas que eu quero dar uma filosofada também. Você também gosta de conversa de dar uma bar, filosofada? Vídeo sem corte, faça, é legal. Eu quero. Uma coisa que eu ouvi e me ajudou muito no ano passado pra cá é que às vezes as pessoas não querem saber uma diquinha pra melhorar a bipolaridade ou pra perder peso ou 3 dicas pra melhorar o sono. Mas ela quer saber a história de um paciente que venceu aquilo, que passou por aquilo, que teve uma dificuldade ou a sua própria história nesse sentido. E você conecta mais com as Quer ver pessoas. sinceridade naquele Exatamente. discurso. Porque a internet tem muita coisa ali dinâmica buscando só visualização. É. Entendeu? E de fato não tem um conteúdo real por trás ali, de verdade, uma história Sim, de verdade. sim. Então, as pessoas querem história de verdade. É o conteúdo que eu quero tentar trazer e falar principalmente de uma coisa que eu acredito muito, que é a mudança nos seus hábitos mesmo, sabe? Não, Eu isso acho aí que mudou. isso é muito Mudou os importante, hábitos, cara. Nossa. Faço um monte de coisa errada, mas assim, Faz, mas mudou vivo muito os tentando hábitos. melhorar, né? E eu acho que é o objetivo de muita gente, né? Acaba que você ajuda aí o pessoal a Quando você conta, né, conscientizar e melhorar. o passo a passo do que você passou, às vezes episódios do que você passou, conecta com uma pessoa que às vezes tá passando por isso e não Sim. sabe nem como procurar uma ajuda. Porque esse eu acho que, assim, uma das coisas mais difíceis no paciente psiquiátrico, a primeira coisa é ele Aceitação. aceitar, né? Pra ele pedir ajuda, pra ele buscar ajuda. E a outra coisa mais difícil é ele mudar os hábitos, né? Mudar o estilo de vida dele, né? Porque tomar remédio até que é mais fácil, né? Você só joga pra dentro e tal. Agora, mudar os hábitos é uma coisa... Tem coisa que é muito medular, né? Igual até mesmo o cafezinho ali, né? Pô, acordar cedo, tomar um café...
Talvez para algumas pessoas é muito fácil, não liga com isso, mas para outros, cara, é o fim da vida. Legal. Literalmente, a pessoa acha que vai morrer, né? No pânico, né? Depois de tomar um cafezão assim, se for mais sensível, né? E por isso que tá tudo bem ir pro psiquiatra também, gente. Não é só quando você tá lascado. Vá antes, preventivamente, prevenir crises, prevenir sintomas, ter cada vez mais funcionalidade, cada vez mais qualidade de vida. Legal. É isso. Pessoal, obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Tamo junto. Tá muito feliz aí com esse papo. Você Agradeço pela oportunidade. aprendi bastante, que eu sou o único, não sou médico aqui, gente. Fiz o papel de leigo aqui. Obrigado, Átila. Mais uma. Agradecer mais um episódio. Essa equipe quer entrar pra buscar o Zé aqui, não. Agora a gente vai voltar lá. Faixa de pra ala contenção ali. psiquiátrica. Agradecer ao nosso produtor Arthur Move, mais um episódio, principalmente a paciência e a interação de você que assistiu o vídeo até aqui. Deixe mensagem, deixe feedback, estamos abertos aqui, o feedback Dá um tapa para no crescer. Exatamente, a curtida e se inscreva no canal. Nunca achei que eu fosse falar isso, tô falando Nem eu. toda semana Eu adorei agora. o tapa no like. Se inscreva no canal. É isso, pessoal, obrigado. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau.